Eu duvido que isso esteja acontecendo no México, porque é sempre referência comunicacional de governo que eu uso sempre para mostrar que é possível fazer enfrentamento. Por que lá não acontece isso? Porque as pautas lá diárias são dadas pelo governo, é a Cláudia Sheinbaum, o governo dela, que joga as questões, que polemiza, que faz os projetos, que executa projeto, que vai para o embate nos projetos, que vai para o embate nas plataformas, enfim. Lá eles aprovaram agora, essa semana, a redução da jornada de trabalho de 48 horas para 40 horas. Eles aumentaram o salário mínimo em 12%, estão fazendo lá uma reforma eleitoral, eles estão dando para frente, e com um problema sério, que para eles é um negócio que nós não conseguimos imaginar, que é o fato deles serem vizinhos dos Estados Unidos, de terem muitas empresas dos Estados Unidos no México, tem interesses ali geopolíticos, interesses comerciais, interesses sociais gigantescos, e eles conseguiram derrotar a direita, a extrema-direita, enfrentar o poder econômico, enfrentar uma política neoliberal e viraram a chave. A preocupação hoje, lá no México, é da direita, dos grandes veículos de comunicação da extrema-direita, com a possibilidade do Morena, que é o partido da Cláudia Sheinbaum, não sair nem tão cedo do poder. Porque eles conseguiram 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado, a maioria dos governadores em todos os estados do México, a capital do país. Gente, é muita coisa. A Cláudia Sheinbaum estava com 65% de popularidade antes do Trump fazer ameaça e tal. Aí quando veio... eles fizeram lá uma manifestação, porque mataram, o crime organizado teria matado um político lá no México, aí fizeram manifestação, e seriam os caras pintados mexicanos, e saiu no mundo inteiro que estava sendo um desgaste do governo e tal. Veio a coisa do narcotráfico lá, eles acabaram capturando lá o traficante Morro, aliás, matando. Os caras reagiram, os traficantes reagiram. O que aconteceu? Ela foi para o enfrentamento, ela se posicionou, o governo se posicionou, a popularidade dela bateu 80%. Então vem cá, não é para a gente aprender com essas pessoas, o que eles estão fazendo lá, o tipo de enfrentamento? Aqui no Brasil, não. Infelizmente, o Lula, ele está absolutamente ilhado. O Lula, ele não tem manejo algum com rede social, ele tem noção, né? Claro, porque ele é um cara inteligente, ele sabe as coisas estão acontecendo, mas você não vai ver o Lula no computador, navegando na internet, ou no celular, enfim. Então, o que ele sabe é de contarem para ele, de colocarem para ele uma realidade. Aí é o seguinte, ele teve um azar desgraçado, porque ele escolheu mal o primeiro secretário de comunicação dele, que foi o Pimenta, que não entendia chongas de rede social, muito bem intencionado, companheiro de primeira hora, um valoroso deputado, mas não entendia nada de rede social, não entendia nada de comunicação, e teve muita dificuldade de colocar alguma questão, alguma orientação para o Lula. E eu bato sempre nisso, né? Essas pessoas, elas têm uma responsabilidade máxima. Eles não são passageiros de um Titanic. Eles estão ali na torre de comando. Eles têm que avisar para o comandante que o iceberg está lá na frente. E que o iceberg batendo ali, vai todo mundo afundar. Agora, usando essa metáfora, qual a conclusão que a gente chega, né? Olha, nós estamos avisando o comandante aqui que pode bater o Titanic no iceberg, mas nós já estamos com os nossos botes salva-vidas todos engatilhados. O povo que se lasque depois, entendeu? Aí vem o seguinte, aí chama o Sidônio. Pô, o Sidônio é marqueteiro, o Sidônio não é quadro político. Qual a grande contribuição para o debate político no Brasil do senhor Sidônio Palmeira? É um empresário, enfim, está ganhando sempre, foi para ganhar o dinheirinho dele corretamente, na empresa dele de marketing, fez alguns trabalhos, teve uma proximidade com quadros importantes, mas ele é um empresário desse setor. E aí essa pessoa vai para ser o secretário de comunicação do presidente da República. E aí o que a gente tem? A gente tem a não comunicação. Gente, eu tinha até separado para colocar no portal do José, mas como eu estou batendo muito em comunicação, eu resolvi nem colocar.
Mas mas para vocês aqui eu posso mencionar. Vocês sabem quanto é que foi gasto na campanha publicitária Brasil Soberano? 85 milhões de reais. As propagandas falando que o povo brasileiro tem autoestima, não vamos nos curvar e tal. Eu pergunto para vocês, o que adiantou essa porcaria? Gastar 85 milhões de reais para colocar propaganda toda invernizada, bonitinha, porque se gasta para produzir, né? Isso aí, o gasto de uma propaganda não é brincadeira. Você tem que montar cenário, contratar pessoas, enfim. Depois, os veículos de comunicação, você tem que contratar as empresas de publicidade que repassam a verba e tal. Então, é uma geringonça total. E coloca os comerciais nas redes de televisão, você está assistindo o Globo News e aparece lá a propaganda do governo, do Jornal Nacional, Brasil Soberano. Não adianta porcaria nenhuma. Por quê? Porque a popularidade do Lula não aumentou desde que o Sidônio Palmeira virou ministro da SECOM. Assim, uma coisa incrível que aconteceu, porque o orçamento da SECOM, ele quadruplicou. O orçamento que o Pimenta tinha era 1. O Pimenta deixou o orçamento, a secretaria já estava com o orçamento pré-aprovado, foi uma reivindicação lá do Sidônio, mas quadruplicou o montante de verba publicitária. E aí é o seguinte, nós que somos do combate, estamos na linha de frente, estamos sempre batalhando, discutindo, nós fazemos as nossas atividades, ou dando aula, ou no negócio da gente, enfim, nós, se precisarmos de alguém para fazer um comercial da gente, aqui é gente aqui no nosso canal, tá? Que eu chamo o canal aqui, o DCM, de nosso canal. Vocês imaginam se a gente contratasse aqui uma empresa de publicidade, pegasse uma verba aqui a gente tivesse reunião, né? Olha, a gente está precisando alavancar nossa audiência, precisamos aí atrair outro público, nós estamos, enfim, precisando chegar na juventude ou na mulher, enfim, alguma coisa assim. Vamos contratar uma empresa que manje dessa história para nos ajudar. Aí você pega uma parte do orçamento e joga para fazer esse negócio. Aí passa uns 3 meses, aí você vê que os canais da direita estão aumentando a audiência e a gente está patinando. Aí você vai chamar quem você contratou e falar assim, meu amigo, olha só, tem alguma coisa aí acontecendo. Ou vocês estão usando dinheiro aí para tomar cerveja, ou vocês estão ajudando o inimigo, porque eu estou aqui investindo e não está funcionando nada. Gente, por que eu falo isso assim? Eu falo isso com muita ênfase, né? Porque nós acabamos de sair do mês de janeiro com uma vitória que estava se esperando, que iria ser acachapante, da isenção do imposto de renda até R$5.000 e da redução de até R$7.350. Quando foi aprovado isso no Congresso, aí todo mundo comemorou. Nossa, agora quando o trabalhador vê o contra-cheque lá que o dinheiro estiver sobrando, por as próximas pesquisas eleitorais, o Lula vai arrebentar. Eu vi o Lindbergh Farias fazendo vídeo em janeiro, né? Olha, agora no começo de fevereiro vão começar a cair os primeiros contra-cheques, é o trabalhador, não sei o quê. Aí o que acontece com as pesquisas? Aí começa a ver as pesquisas, aí na primeira semana, nenhuma alteração. Segunda semana, nenhuma alteração. Aí vem o carnaval. Aquela história toda que nós já conhecemos, o enredo de homenagem à mãe do presidente Lula, que ficou como o enredo do Lula, ou para o Lula, aquela polêmica, Janja vai, Janja não vai, o governo tem que ir, já começou o desgaste ali, aí vem o desfile da escola de samba, aí vem aquela ala lá dos enlatados, que uma bobagem, né? Que passaria despercebido, mas a direita pegou aquele troço ali, fez um banzé daquilo e jogou aquilo nas redes e fez uma campanha maciça em relação àquilo, e o Lula acabou perdendo alguma coisa, porque as próximas pesquisas, as pesquisas subsequentes que vieram, começou a mostrar um personagem que é uma infâmia da história do nosso país, que é o Flávio Bolsonaro, crescendo nas pesquisas, empatando com o presidente Lula, e algumas até ficando à frente do presidente Lula. Olha, se eu sou o presidente Lula, e assim, bem calmamente, conversando com a Janja, eu olho esses dados objetivos e falo, vem cá, eu coloquei um cara aqui com equipe para me ajudar e eu estou perdendo voto, eu estou empatando com o representante do mundo cão, o filhote do genocida, o rachador,
o protetor de miliciano, eu estou empatando com esse cara que compra dinheiro com imóvel vivo, que compra mansão em Brasília, alguém que faz esse discurso totalmente de extrema direita. Então tem alguma coisa errada. Agora, isso tudo é surpresa para mim? Não. Nem para mim, nem para as pessoas que são analistas políticos que analisam com uma distância. Gente, a gente não pode esquecer, é que a gente acaba esquecendo, a gente fica nessa roda viva de todo dia, ficar reagindo ao noticiário, as coisas estão no cotidiano. A gente esquece o seguinte, que o Lula ganhou essas eleições de 2022 com uma diferença muito pequena do Bolsonaro. O que isso sinalizou para a gente naquela época? Pô, a eleição foi barra pesada, a gente cortou um dobrado, a gente enfrentou aí um poder econômico, a disfarçatez, os militares ensandecidos aí, as alas de extrema-direita, gente plantando videozinho para todo lado. Da máquina do governo. A máquina do governo. Nós vencemos, né? O Bolsonaro gastou 300 bilhões do orçamento para ganhar essas eleições, e a polícia atuando contra a candidatura do Lula, as estruturas da Polícia Rodoviária Federal, enfim. Foi uma vitória gigantesca, porém com uma diferença muito pequena.